Adiante. Bem, estamos? Vamos embora. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Política e Ciências Europeias, feito então pela Associação dos Estudantes do ISEG. Hoje contamos então aqui com a presença de João Coutinho Figueiredo. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a presença e queria pedir que se apresentasse um pouco para aqueles que nos ouvem. Muito bem, é um gosto estar aqui neste podcast Politiquices Europeias, dizes tu? Não vai nada ser politiquices, vai ser política. Eu sou João Coutinho Figueiredo, tenho 63 anos quase, falta um mês. Sou de Lisboa, sou formado em Economia, portanto é bom estar aqui no ISEG, na Associação de Estudantes, a falar para futuros economistas. E pronto, toda a minha vida foi profissional até aos 58 ou 59. Em 2019 fui eleito deputado para a Iniciativa Liberal e fui seu presidente também até 2023. E a partir daí a minha vida política ficou cingida ao Parlamento e agora, depois da nova legislatura se iniciar em março, candidato pela Iniciativa Liberal às eleições para o Parlamento Europeu. Muito bem. Mais alguma curiosidade? Isto tem imensos detalhes aqui pelo meio que eu omiti. Alguns que vou omitir para sempre. Outros que posso divulgar. Nós sabemos que o João fez a sua licenciatura em Londres, certo? Verdade. Como é que foi essa experiência e como é que foi o regresso a Portugal? E acha que essa experiência externa pode ser uma vantagem para estas eleições europeias? Tens aí várias perguntas interessantes pelo meio. Primeiro, eu não tinha intenção de estudar lá fora. Acontece que eu acabei o liceu, o ensino secundário, portanto, em 79. Tinha feito toda a parte escolar até aí, desde os 4 até aos 18, na Escola Alemã de Lisboa. Portanto, tinha uma qualificação alemã, onde a escolaridade já era de 12 anos. Em Portugal, na altura, era apenas de 11, até ao fim do secundário. E fui trabalhar no verão para a Inglaterra e, quando lá estava, percebi-me que eu gostava de ficar por lá e se pudesse estudar lá, melhor. Dois probleminhas. A educação lá era bastante cara e não só... Eu não sei se a minha família teria posses para suportar as propinas de lá, como eu, sobretudo, não estava disposto a pedir-lhes. Portanto, tinha que arranjar forma de pagar o curso e essa forma foi arranjar um emprego. Só arranjei emprego em Londres. Portanto, embora tenha entrado em Oxford e em Cambridge e na LSE, acabei por escolher a LSE porque era o único sítio onde eu podia trabalhar ao mesmo tempo para pagar o curso. Depois, no segundo ano, já tive uma bolsa, já só precisei de trabalhar assim num part-time mais levezinho. Mas isto para dizer que não tinha a intenção de estudar lá fora, aconteceu, mas aconteceu também porque, na altura, a educação superior em Portugal estava muito, muito desorganizada. Para teres uma ideia, o ano letivo começava em janeiro. Aqueles que costumam começar em setembro ou outubro, começava em janeiro. Portanto, foi assim que eu tive um ano, depois de saber que entrava em Inglaterra, tive um ano ainda à espera, porque a candidatura era um ano antes, e ainda voltei para Portugal, porque o meu visto tinha expirado, e ainda me inscrevi no técnico. Portanto, eu estive no técnico a estudar à noite durante o ano. Ainda havia tempo de entrar em janeiro e de fazer o primeiro ano de Engenharia Eletrotécnica. Portanto, eu não sou engenheiro, sou em correntes fracas, na altura era o que se chamava a eletrónica. Se é útil para a minha vida política, e em particular para a candidatura para as europeias, mas por causa de toda a experiência que eu tive. Portanto, escola alemã, depois licenciatura em Inglaterra e depois também na vida profissional muito contacto tive, foi sempre em empresas que eram ou exportadoras ou parceiras de empresas internacionais, portanto o meu contexto sempre foi internacional. E foi onde me apercebi que eu encontrava portugueses bons em quase todos os lados onde ia. Nas escolas onde estive, nas associações internacionais onde estava, nos parceiros internacionais de negócio que encontrava, via sempre portugueses bons. E fazia-me imensa impressão que a sociedade portuguesa como um todo não refletisse a qualidade daqueles portugueses que eu encontrava. E uma das conclusões foi: as pessoas são boas, as que estão lá fora e as que estão cá dentro, o sistema à volta delas é que as impede de mostrar essa qualidade. Portanto, teve isso. Grande ensinamento de ter estado lá fora foi logo, acho que no primeiro dia, porque na recepção na universidade o que se passa és apresentado a neste caso uma professora, pode ter sido um professor, que é a tua tutora. A minha tutora era a professora Susan Day, e a professora Susan Day perguntou-me se eu estava bem de saúde, se tinha onde ficar, aquelas coisas de sobrevivência, e depois disse-me só: porreiro, se estás bem instalado e se tens o que comer, ótimo. Inscreveste nestes cursos, os exames vão ser em maio, a bibliografia é esta, se tiveres alguma coisa, se precisares de alguma coisa, diz-me. E eu fiquei para aí.
e até lá, frequências, exames, testes, tem que ir às aulas, não tem. Pá, não é contigo. Se apareceres em maio e souberes, e se consegues defender os teus pontos de vista, e eu, com os altos dos meus 18 aninhos, disse, espera aí, estão-me a tratar como um adulto. Alguém que é capaz de formar opiniões, que dentro da bibliografia vai buscar aqueles textos que lhe podem confirmar ou dar maior solidez àquilo que acha, e está-me a tratar como um adulto e o resto é da minha responsabilidade. Portanto, se eu resolver não ir às aulas, se eu resolver sair todos os dias à noite, sou eu que depois arco com as consequências disso. E achei graça. E apesar de ter vindo do ensino alemão, também não é propriamente relaxado, aquilo foi uma diferença grande. Portanto, uma data de ensinamentos. Um último. Pá, se vocês começam a puxar para mim, tenho histórias para quase tudo. Um último. Estava na universidade também há poucos dias, quando recebo um recado de uma secretária da reitoria a dizer que o diretor da escola gostava de falar comigo. Estava lá 2 ou 3 dias, não tinha tido tempo de fazer grande asneira, não é? Portanto, o que é que eu fiz agora para ser chamado ao diretor? O diretor era um alemão chamado Ralf Dahrendorf, que me disse, olha, sei que és de Portugal, a situação política em Portugal interessa-me imenso, explica-me um bocadinho mais o que é que se passa. E quem era Ralf Dahrendorf? Ralf Dahrendorf, além de ser diretor da London School of Economics and Political Science, acabou por ser depois também reitor da Anthony's College em Oxford, e tinha sido no passado deputado pelo Partido Liberal Alemão e discípulo de Karl Popper, autor do famoso A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. E de conversas que depois se tornaram regulares. Todos os 15 dias o Ralf Dahrendorf me convidava para tomar chá e falarmos de política. Portanto, quando alguém me pergunta quando é que descobriste que eras liberal, eu não sei se descobri bem, mas as raízes da minha formação política estão nessas conversas, algumas delas bastante longas, com o Ralf Dahrendorf, alguém que já não está connosco, a quem eu devo muito e devo também ter-me mostrado a capacidade de analisar uma situação política e uma situação social como o Karl Popper, que era absolutamente brilhante. Muito bem. Foi uma resposta curtinha, não foi? Foi. Não tem problema. Não, mas como era contar histórias, acho que não faz mal. Sim, exato. Então, isso foi então a raiz do seu bichinho político, por assim dizer? Não. E depois como foi então como é que foi o seu trajeto político já agora? Não, eu nunca pensei fazer política e também nunca pensei ser membro de um partido porque achava que isso obriga a uma certa disciplina que não joga muito bem com a minha maneira de ser. E a minha intenção sempre foi estar na vida empresarial e tive 30 anos de vida profissional. Tive a sorte de fazer coisas muito interessantes, algumas delas bastante cedo com responsabilidades que te obrigava a definir objetivos, muitos deles relativamente difíceis, que só conseguias lá chegar com equipas boas. E, portanto, muito depressa percebeste que a gestão de pessoas é a coisa mais importante em qualquer organização, empresarial ou não. Saber gerir pessoas, percebê-las, conseguir motivá-las, conseguir ensiná-las também, conseguir que todas tenham um propósito comum e que caminhem naquele sentido. E percebi que tinhas de dar muita atenção às pessoas e quando dás atenção às pessoas percebes uma coisa extraordinária, que é, todos nós somos diferentes uns dos outros, lá para Alice, não é? Todos diferentes, mas todos temos, todos, não encontrei ninguém até hoje que não tivesse, uma pérolazinha lá dentro. Uma coisa em que são particularmente bons, particularmente úteis, que lhe vêm particularmente naturalmente. E que a função de quem está à frente de um projeto, mais uma vez, empresarial ou não, é descobrir quais são essas pérolas e pô-las a funcionar em conjunto dentro de uma equipa e de um projeto. E é por isso que me custa, e vocês se calhar vão confirmar, que a maior parte dos cursos, incluindo os cursos de pessoas que estão, em princípio, encarreirados para ter responsabilidades empresariais, não se fala da gestão de pessoas desta forma tão individual. E eu refiro isto porque eu acho que foi essa noção individual de cada pessoa ser diferente, que esse sim foi o meu primeiro bicho político à séria. Porque me deu a entender que qualquer expressão que comece com atribuir a uma pessoa a pertença a um grupo, e isso parece que determina a pessoa, és economista, portanto has de ser assim. Não é? És madeirense, has de ser assim. És mulher, has de ser assim. Não. E isso sim é a fundação da crença liberal, é que todos nós temos a nossa própria maneira de ser, o que implica a nossa própria maneira de procurar aquilo que nos faz felizes. E isso não depende do grupo a que pertencemos, até porque nós pertencemos a variedíssimos grupos, e que, se pensares bem, à quinta ou sexta categorização que fazes de uma pessoa, já só há uma pessoa assim no mundo, não é? Se eu disser, faz parte dos franciscos, faz parte dos alunos do ISEG, faz parte das pessoas que fazem podcasts,
Já são poucos. Já, se não for um, já estamos nos dois. Arranjo mais uma característica, tem um sorriso assim, simpático e agradável. É um. Muito obrigado. Portanto, muito depressa, se categorizas as pessoas por grupos, a chamada interseccionalidade, é uma estupidez, porque na prática o que gostam de dizer é que é a característica individual que interessa. Muito bem. Já liderou um partido, já fez parte do Parlamento. Acha que essa experiência que acarretou ao longo dos anos pode ser uma vantagem nestas eleições? Tanto a nível de voto dos portugueses, como a nível mesmo de, caso seja eleito, trabalhar lá dentro do Sem Parlamento dúvida, Europeu? mas acho que quase todos os candidatos já tiveram essa experiência também. E, portanto, não me vai distinguir por aí além. Portanto, eu não sou um político de carreira, comecei a fazer política aos 58 ou 59 anos, mas pronto, estes 5 anos que levo de vida política deram uma experiência suficiente para saber como é que se deve fazer política no Parlamento Europeu, que não é bem igual à forma como se faz política no Parlamento Nacional. É importante que quem nos esteja a ouvir perceba: o Parlamento Europeu não tem aquilo que se chama iniciativa legislativa. Não pode, sozinho, um conjunto de deputados, dizer eu agora vou propor esta medida, discuti-la e acabar por aprovar. Não, o Parlamento Europeu fica dependente das iniciativas legislativas, há uma ou duas exceções, mas muito raras, fica dependente das iniciativas legislativas, sobretudo da Comissão Europeia, que é o braço executivo, e em algumas matérias do Conselho Europeu. E nesse sentido, aquilo que tu fazes no Parlamento Europeu é, nas discussões dessas iniciativas que vêm de fora, tentar melhorá-las, mas não podes virá-las do avesso, por definição, e sobretudo usar influência. E é aí que é interessante outra vez voltar à experiência internacional, porque eu sei como é que alguém com, neste caso, a minha característica pessoal de ser português, é visto à partida. E sei como é que isso se torna irrelevante quando tu usas a tua capacidade de argumentação, a tua capacidade de exposição, a clareza dos teus princípios e das tuas opiniões. Quando usas isso tudo em conjunto, consegues fazer mexer massas grandes de pessoas. Desde logo, como é um Parlamento, o teu próprio grupo parlamentar, que também há grupos parlamentares europeus. O nosso chama-se Renovar a Europa, é um conjunto de liberais espalhados pelos países todos da Europa. E mexer o teu grupo parlamentar para tomar determinada posição e depois, baseado nessa força do teu grupo parlamentar, desejavelmente mexer no Parlamento Europeu todo. Mas é uma forma diferente de fazer política, não é estares a discutir concretamente o teor de algumas medidas, é afinar, melhorar, comunicá-las bem, por exemplo. Muito bem. Tivemos umas eleições agora há pouco tempo, em março, e queria perguntar se acha que o resultado dessas eleições se vai assemelhar a estas eleições europeias e que influência é que isto poderá ter? As eleições são realmente muito próximas uma da outra, mas são também bastante diferentes nas motivações. Desde logo porque não estás a eleger um governo, portanto, aquilo que alguns eleitores podem pensar: eu não vou votar num partido pequeno porque não adianta, que ele não vai estar no governo. Aqueles eleitores que estão em círculos eleitorais do interior mais pequenos, que só elegem 2 deputados ou 3 deputados, podem achar: eu não vou votar neste partido que neste meu concelho, neste meu distrito, não tem hipótese nenhuma. Portanto, e depois não há nem fenómeno de voto útil, nem fenómeno de voto regional, porque tens um único círculo eleitoral nacional. E, portanto, os estudos que existem sobre as europeias indicam que são das eleições onde se vota mais por afinidade com os candidatos do que propriamente com os partidos. E, portanto, há condições para os resultados serem diferentes percentualmente daqueles que foram as eleições de 10 de março. Acontece, também são das eleições menos participadas. Portanto, aproveito para fazer um apelo, estão ali diretamente para a Câmara. As eleições têm lugar no dia 9 de junho. Vão votar, vocês que gostam da Europa e que querem que a Europa seja aquele espaço de oportunidades, especialmente para os jovens, vão votar no dia 9 de junho. Não interessa em quem. Neste ano podem votar em qualquer ponto do país, mesmo que estejam recenseados num determinado sítio e tiverem a pensar ao fim de semana fora, podem votar nesse outro sítio e podem votar, como nas outras eleições, também uma semana antes, no domingo anterior, dia 2 de junho, mas aí já precisam de se inscrever antes no site www.votoantecipado.pt. Têm que se inscrever a dizerem que sítio onde é que querem votar no dia 2. Mas no dia 9 podem votar em qualquer ponto do país. Não há desculpa, sair da praia e votar e voltar deve demorar para aí meia hora. Portanto, votem, porque o futuro da Europa e daquilo que pode ser o vosso espaço de realização depende de vocês. Já referiu que é bastante diferente estas eleições das eleições legislativas, mas qual é que é a importância para Portugal e, acima de tudo, para os portugueses? Nós, Iniciativa Liberal, temos uma vantagem que eu acho que é grande em relação a outros partidos, porque nós podemos dizer,
porque somos europeístas e em boa parte o projeto europeu é construído sobre valores liberais, os valores da democracia pluralista, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, o respeito pelos direitos das minorias, a capacidade de montar um sistema que é solidário entre vários Estados-membros. Tudo isso princípios que os liberais gostam muito. Nós podemos dizer que aquilo que for bom para a Europa vai ser bom para Portugal. Portanto, resistimos a esta noção de que um deputado europeu vai defender os interesses do seu país. Nós podemos dizer, porque acreditamos nisto, que ao defender os interesses da Europa e o seu desenvolvimento, estaremos a apoiar e a defender também os interesses de Portugal. Portanto, não gosto muito desta coisa, é um eurodeputado português, só pode falar de temas que interessam em Portugal. Até porque eu acho, e isso quem nos está a ouvir deve perceber à primeira, que a Europa não está propriamente numa fase estável de cruzeiro, está numa encruzilhada, precisa de fazer escolhas. E essas escolhas têm que ser feitas a um nível estratégico suficientemente importante para não dizerem respeito a nenhum país em concreto, mas em todos em geral. Estamos a falar dos problemas da defesa, dos problemas do alargamento, dos problemas da transição energética, da própria transição digital, tudo isso temas muito importantes, muito fortes, em relação aos quais a Europa tem que ter uma posição que lhe permita continuar a ser aquilo que as pessoas gostam. Quando lhes pergunta se as pessoas gostam da Europa, Portugal é dos países que responde a maior percentagem que sim, que gosta da Europa. E porquê que gosta da Europa? E respondem paz, trouxe a paz, trouxe a democracia, ou aspectos ligados à liberdade, e trouxe a prosperidade. Nenhuma destas três coisas está propriamente na melhor das situações. Temos guerra nas nossas fronteiras, temos uma estagnação económica, não é propriamente o sítio mais excitante para começar uma atividade profissional no mundo. E do ponto de vista das liberdades, também há uns sinais preocupantes que não são tão defendidas, nem não tão prioritárias como já foram e quanto a nós, quanto deveriam ser. Portanto, é por isso que os deputados que forem eleitos pela Iniciativa Liberal podem dizer isto às pessoas. Nós vamos defender aquilo que fez a Europa um projeto bem-sucedido, que em boa parte tem vindo a perder gradualmente e que deve recuperar rapidamente para poder responder àqueles desafios que eu dizia há bocado que eram grandes e difíceis. Muito bem. Agora passando um bocadinho mais para um tema mais específico, nomeadamente a educação. Qual é que é a ambição da Iniciativa Liberal ao nível da educação, tanto a nível europeu como a nível nacional e em especial do ensino superior, já que nos encontramos aqui numa Faculdade da Universidade de Lisboa? A primeira coisa a dizer o óbvio é que tudo o que a Europa tem de fazer depende da existência de pessoas altamente qualificadas. Portanto, a importância do ensino superior e de outras formas de ensino contínuo ao longo da vida são importantíssimas para que a Europa consiga vencer os desafios que tem pela frente. E acontece que é exatamente no domínio da educação onde alguns passos muito interessantes foram dados ao longo destas décadas de existência da União Europeia, a começar pelo famoso programa Erasmus, mas a acabar num outro conjunto de colaborações entre instituições de ensino superior, as alianças universitárias, que se estão a aprofundar. Mas ainda não chegamos ao fim deste caminho. Acho que ainda não há propriamente aquilo que se possa chamar um mercado único de educação. Um mercado que permita um estudante formado em qualquer Estado-membro ter as suas qualificações automaticamente reconhecidas no outro Estado. Portanto, há a liberdade de circulação das pessoas, mas parece que os diplomas não circulam com a mesma liberdade e ficam atrás. A pessoa tem que se requalificar ou tem um trabalho desnecessário para provar que a sua qualificação é válida. Portanto, nós vamos dar muito gás a essa ideia de, vou-lhe chamar mercado único da educação, embora não seja bem um mercado, mas é esta noção de que a liberdade de alguém circular depende também da liberdade de ser entendido como alguém capaz naquelas áreas onde estudou. E portanto, isso é absolutamente crucial. E se não for assim, o que vai estar a acontecer é que ou os Estados-membros, ou enfim, a União como um todo, está a formar pessoas cada vez mais capazes, mas depois, porque como não tem os tais mecanismos de crescimento económico e de recuperação de um certo dinamismo económico que teve no passado, as oportunidades profissionais para esses jovens qualificados vão ser mais interessantes fora da Europa do que dentro da Europa. Pois. Ou seja, o problema que já temos hoje em Portugal, de termos jovens qualificados a terem que emigrar em grande número, podes ter a breve trecho na Europa também. Já tens de algumas matérias. E isto é particularmente grave, primeiro, porque estás a formar pessoas que depois vão exercer as suas capacidades noutros sítios. Mas porque aquilo que a Europa precisa de fazer, em muitos domínios, só vai conseguir fazer bem se tiver pessoas qualificadas. Aliás, comecei por dizer isso agora, não foi? Portanto,
estás a formar pessoas que são particularmente úteis para a transição energética ou para conseguir fazer um sistema de segurança e defesa que seja capaz de defender os valores europeus e o projeto europeu. E depois não tens as pessoas qualificadas para fazer essas transições, não vais ficar a meio caminho de certeza. Portanto, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista das oportunidades individuais de cada um, é importantíssimo continuar a apostar no ensino superior. E uma das coisas que nós gostaríamos que acontecesse era que, para além de agilizar cada vez mais os processos de intercâmbio do género Erasmus, é introduzir uma possibilidade que eu acho particularmente interessante, é que os jovens licenciados possam fazer uma espécie de Erasmus no primeiro emprego. Ou seja, o seu primeiro emprego, ou dentro do primeiro, segundo ano, depois de se formarem, pudesse ser feito noutro Estado-membro, com empresas que tivessem já dado o seu assentimento a participar neste programa e que pudessem certificar o estágio com critérios idênticos. Que é para tu teres noção de como é que se funciona noutro Estado-membro. Isto não só enriquece a tua experiência profissional, como dá às pessoas uma ligação humana a outros países e outros negócios que de outra maneira não teria. Portanto, estender o Erasmus não só para quem já está a estudar, mas para quem já estudou e que vai começar a trabalhar. Muito bem. Já referiu que há vários problemas hoje em dia na Europa. Um deles, que foi referido, é a transição energética. Onde é que este tema se enquadra nos ideais da iniciativa liberal e como é que o pretendem defender? A iniciativa liberal olha para a necessidade do crescimento sustentável como uma das grandes prioridades europeias. E depois, como não faz isto só, porque não diz só a frase, pensa no que está a dizer. A questão do crescimento sustentável tem duas palavras: crescimento e sustentável. E eu acho que é difícil de discordar que nos anos mais recentes o equilíbrio entre as duas palavras crescimento e sustentável tem estado mais do lado do sustentável do crescimento. E isto não é, por sua vez, sustentável, porque a sustentabilidade em termos ambientais não pode ser desligada da sustentabilidade em termos humanos. E se tiveres uma sociedade muito verde, no sentido em que descarbonizou substancialmente e é muito bom utilizador de recursos, mas cheia de pessoas pobres, não estás a conseguir resolver a equação. O Björn Homburg, engenheiro ambiental sueco, tem vários livros, um deles com bastante graça, em que ele tenta fazer uma comparação entre os danos que causa uma alteração climática, um aumento de temperatura, e os danos que causa a pobreza. Porque é conhecido que, por exemplo, a pobreza está diretamente correlacionada, portanto não é uma causalidade, está correlacionada, portanto coexiste com a falta de saúde. Às vezes doença mesmo, mas certamente falta de saúde. E que, portanto, isso ocasiona uma certa dimensão de sofrimento humano, da mesma maneira que o aquecimento global vai provocar sofrimento humano. E que a política consiste, no fundo, em equilibrar estas duas tendências, dizer qual é o ponto ideal em que eu devo impor restrições à atividade económica ou ao tipo de modelo de desenvolvimento económico sem causar decrescimento ou empobrecimento, porque esse também mata e esse também causa o sofrimento humano. E, portanto, para um liberal, para responder diretamente à tua pergunta, um liberal é um otimista por natureza, acredita muito nas capacidades de cada uma das pessoas e, portanto, da generalidade das sociedades como um todo, desde que as deixem exibir essas mesmas qualidades. Prende-se um bocadinho com a resposta que dei à primeira pergunta, que os portugueses se revelam, não são só os portugueses, toda a gente se revela e dá o seu melhor quando o ambiente isso propicia e quando não estão demasiado limitados por regras ou outro tipo de limitações. E quando os humanos se enfrentam com um problema e têm a liberdade de experimentar soluções, mais vezes do que não, encontram-nas. E o problema das questões que são mais complexas e mais difíceis é que, exatamente por serem complexas e difíceis, exigem mais gente a tentar. Porque só com muitas tentativas é que vais conseguir que alguém comece a resolver o problema ou até encontre mesmo a solução. E, portanto, uma sociedade liberal é aquela em que há muita gente a tentar. Muita gente a tentar, sem medo das consequências que isso possa ter, sem medo do erro, sem medo de voltar atrás e recomeçar, se for o caso disso. E é desse dinamismo, dessa corresponsabilidade que nós dizemos. Temos este problema, que é societal, é de todos, mas a solução pode vir de qualquer um de nós. Tentem. É esperado que, como cidadão, tu faças isso. E é isso que é agir numa sociedade liberal, é ter toda a gente, esta ebuliência, toda a gente a tentar.
No caso concreto das alterações climáticas e dos problemas ambientais de uma forma geral, têm sido as evoluções tecnológicas, se reparares bem, que mais têm conduzido à descarbonização e à solução de alguns problemas. Porque quando a natureza humana e os humanos, de uma forma geral, se põem a tratar de um problema, metem o cérebro focado naquele problema, muitas vezes encontram solução e nós acreditamos muito nisso. Há um otimismo social aqui intrínseco à nossa ideologia. E bem, a própria Iniciativa Liberal já sublinhou que, com estas eleições europeias, quer aprofundar o combate à corrupção e a promoção da transparência da União Europeia, tendo especial atenção ao processo de atribuição de fundos europeus. Correto. Porquê? Bom, tu disseste que temos a preocupação com a corrupção e depois particularizaste nos fundos, mas há aqui uma preocupação genérica. E se quiseres, em vez de corrupção, que é uma palavra que é usada às vezes de modo demasiado básico, eu vou-lhe chamar falta de transparência. Porque a falta de transparência é em si um problema, mesmo que quando vais investigar e aquilo deixa de ser opaco e é transparente e tu percebes o que se passa, mesmo que não haja problema nenhum, o facto de teres tido o trabalho de o tornar transparente já é um problema. Portanto, uma coisa é transparência, as coisas deviam ser fáceis de conseguir escrutinar, perguntar, de saber. Essa é uma. Às vezes, quando sabes, descobres que aquilo não estava licitamente feito. Não é? E quando tens questões do funcionamento da União Europeia, que no último ano afetaram inclusivamente a própria Presidente da Comissão Europeia. Não sei se sabes, mas a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, está a ser investigada pelo Procurador Europeu relativamente a uma troca de mensagens que teve com o CEO da Pfizer na altura da negociação das vacinas do Covid. E aparentemente terá apagado as mensagens, coisa que é contra as regras, lá está, que estão instituídas em termos de transparência. Vai sempre haver este tipo de tentação de andar à volta ou até fora da lei, se não houver a noção por parte das pessoas que praticam essas coisas, a noção de que vão ser escrutinadas e que podem ser apanhadas. Okay? Portanto, o fundamental é que os sistemas estejam preparados para as pessoas perceberem que as regras que estão instituídas devem ser simples, devem ser tão poucas quanto possíveis, portanto, manter as coisas simples e leves, mas com a possibilidade, de facto, de ser escrutinado e fiscalizado e alguém que seja apanhado se for por isso. Relativamente aos fundos europeus, há dois tipos de problemas graves. Um é quando são atribuídos por critérios que não são os que deviam ser. Pode chamar corrupção, compadrio, também pode chamar incompetência, não sei. Mas lá está, não há transparência suficiente para eu dizer quanto é que é por corrupção porque alguém me pagou, quanto é que é compadrio porque o beneficiário é amigo meu, ou quanto é incompetência porque eu não sei, eu, decisor, nem sei apreciar os critérios. Mas sabemos que há casos desses. Portanto, primeiro problema, quer a nível das estruturas europeias, no Procurador Europeu, a capacidade de iniciar processos de investigação da atribuição, quer nos Estados-membros, ter, por exemplo, no Parlamento português, uma coisa que nós já propusemos várias vezes e parece que agora este Governo quer aceitar, que é a existência de uma comissão que acompanhe a atribuição dos fundos, não só dos do PRR, mas dos fundos estruturais europeus normais, para conseguir dar aquela ideia de que é melhor não tentarem andarem aqui à volta das regras e infringir as regras, senão podem ser apanhados. Mas depois há outra coisa que também é falta de transparência e para mim não sei se mais grave ou não, lá está, não sei o suficiente para poder dizer, mas parece mais grave ainda, que também é pouco transparente a forma como tu avalias, ou neste caso não avalias, os efeitos da aplicação dos fundos. Tu não tens um sítio onde digas tu sabes quanto é que Portugal já recebeu de fundos a valores correntes, portanto, a cada ano, sem atualização de inflação, são mais de 160 mil milhões de euros. Se corrigíssemos para a inflação, era mais do PIB de um ano que já recebemos de demonstração na União Europeia. E eu não tenho dúvida que alguns terão sido bem aplicados, mas também não tenho dúvida que há muitos que não foram e que não chegaram aos objetivos que eram supostos ter. Portanto, a avaliação é uma forma de fiscalização, a posteriori, mas é uma forma de fiscalização para que tu aprendas o suficiente sobre os erros que cometeste e revejas as regras ou revejas a forma de acompanhamento para que isso não volte a acontecer. Portanto, como vês, neste tema grande da falta de transparência, há várias coisas que podes fazer e, sobretudo, ter uma cultura de avaliação que em Portugal não há, zero. E as pessoas devem se habituar cada vez mais a terem a liberdade de tomarem as suas decisões, mas depois serem responsabilizados pelas consequências boas ou más dessas decisões. Outra crise que também afeta bastante Portugal e toda a Europa é a crise da habitação e queria saber que medidas ou que propostas é que a IEL tem sobre este problema.
O problema da habitação não tem uma repercussão óbvia a nível europeu, com exceção daquilo que são os impactos da política monetária, decidida centralmente para os 17 países do euro, no Banco Central Europeu. Portanto, quando há taxas de juros mais altas, há obviamente mais dificuldade para aquelas famílias que recorreram ao crédito. No caso de Portugal é conhecido a proporção de crédito hipotecário que foi contraída a taxa variável, portanto indexada às taxas do Banco Central Europeu, normalmente à Euribor, são a esmagadora maioria, 80% ou mais, portanto esse impacto é maior, mas isso só afeta as pessoas que compraram casa com recurso a crédito. Não me está a dizer como é que afeta as pessoas que recorrem ao arrendamento, ou às pessoas que construíram a sua própria casa, ou às pessoas que não recorreram ao crédito para comprar casa. Em todas elas, e não só em Portugal, estão confrontadas com o mesmo problema, que é o aumento muito mais rápido do custo das casas do que dos rendimentos. Em todo o lado. E convém perceber porque é que isto se passou. Se está a passar em todo o lado, se é uma coisa que já tem alguns anos, não parece ter ponto de inflexão, o que é que mudou estruturalmente? E mudaram duas coisas. Mudaram a cadência e a dimensão da construção. Ou seja, em Portugal hoje constroem-se um pouco mais de 1/10 das casas que construíam uma década atrás. E te perguntas porquê? Há razões económicas da própria oferta do setor de construção, mas há muito que tem a ver com a dificuldade de arranjar terrenos, licenciamento, financiamento. Todo o processo é demasiado complexo. Mas estamos a falar de uma quebra para um oitavo ou para 1/10 do que tínhamos há 10 anos. É absolutamente extraordinário. Mas isso é um problema sobretudo português. O tal internacional vem de onde? Vem de uma matéria que as pessoas dão pouca importância, mas que para mim é particularmente grave, que é de que as pessoas que já têm casa, que já estão instaladas, arranjam sempre formas de defender o seu próprio interesse, limitando as zonas onde pode haver construção, limitando a altura dessa construção, condicionando a forma como o planeamento urbano permitiria aumentar a oferta de construção. E isto passa-se em Portugal e passa-se na maior parte dos locais. Portanto, isto é mais um exemplo de como é que as pessoas que já estão instaladas, aqui estamos a falar de proprietários de casas ou de inquilinos de casas, mas se estivéssemos a falar de pessoas que têm trabalho, aquelas que ainda não têm trabalho, pessoas que já estão na reforma e pessoas que ainda não estão na reforma, os que já têm os direitos tornam a vida muitíssimo difícil para aqueles que ainda não têm. E, portanto, ao longo dos últimos anos o que se passou foi uma transferência de riqueza brutal das pessoas que têm casa, que viram o valor das suas casas aumentar muito. Essas pessoas beneficiaram muito da transferência de dinheiro, de impostos e de outros rendimentos, de pessoas que ainda não têm. Portanto, pessoas que ainda não têm reforma estão a pagar para os que já têm reforma. Pessoas que ainda não têm casa estão a pagar para os que já têm casa. E o resultado disto é aqueles que ainda não têm reforma e ainda não têm casa, tipicamente os mais jovens, a verdade é essa, sentem-se completamente injustiçados. Isto é um problema gravíssimo, porque esta injustiça dá uma sensação de falta de esperança. Os meus pais têm casa e eu não vejo como é que vou comprar. Os meus pais têm ou vão ter uma reforma que é, não sei, se calhar 80% ou 90% do último salário e a minha vai ser 40% ou 45%. Parece que a sociedade não está virada para os jovens, que são aqueles que vão ter que fazer aquelas transições difíceis e resolver aqueles desafios difíceis que estávamos a falar há pouco. Atenção. Portanto, isto é um problema bastante mais sério que é o que parece. Portanto, a nível europeu e a nível português, essencial remover qualquer obstáculo que seja irrazoável ao aumento da oferta de construção. E o segundo problema é que, o que eu disse é que o valor das casas tinha subido mais que os rendimentos. Os rendimentos não têm subido a um ritmo suficientemente justo. Não têm. Os salários são baixos e mesmo fora do rendimento do trabalho, os rendimentos não têm subido a esse ritmo. Por isso, à semelhança do que fazemos em relação a Portugal, a Iniciativa Liberal também acha que a Europa tem que voltar a pôr o crescimento económico no topo das suas prioridades. Por isso, há bocado, quando falava de ambiente e punha aquele binómio crescimento sustentável e punha-o em confronto, eu não consigo tirar grande importância ao crescimento exatamente por causa disso. Sem crescimento não há tal dignidade humana de vida, de oportunidades, que permita justificar os sacrifícios que às vezes se pedem para fazer. Portanto, voltar a pôr a Europa a crescer, como já cresceu durante tanto tempo e deixou de o fazer, e ao deixar de o fazer criou este tipo de problemas e criou, repito, o mais chato de tudo, o mais importante,
o mais estrutural, que é a desesperança naquelas gerações que são aquelas que vão ser responsáveis por resolver isto. Outro tema bastante sensível da atualidade é a imigração. Tem alguma palavra sobre isso? Alguma questão? Tenho. Estás a falar com um liberal assumido, portanto, os liberais são estruturalmente incapazes de pôr um freio ao sonho de uma pessoa. E se o sonho dessa pessoa é vir procurar uma vida melhor na Europa, tem o direito de o fazer. Tem o direito de o fazer. Agora, somos liberais, mas não somos ingênuos. Sabemos que esse tipo de movimento e de busca do sonho que muitos milhares de pessoas podem ter de entrar no espaço europeu não pode ser feito de uma maneira que gere a esses próprios e aos outros imigrantes que chegaram antes e às pessoas que estavam no país antes problemas. E que problemas é que estamos a falar? Essencialmente aqueles que têm a ver com a dignidade humana e os serviços públicos que deviam garantir que as pessoas têm uma subsistência digna. Portanto, chegar a um país que depois não tem condições de fornecer cuidados de saúde, que não tem condições de oferecer habitação, há bocado estamos a falar de habitação para os jovens, também se põe em relação aos imigrantes, não tem espaço nas escolas para os educar e para os ensinar, por exemplo, a língua do país, que vai ser fundamental para eles terem uma boa vida profissional. Portanto, não tem nenhuma destas condições, não está a criar condições para uma imigração digna e mais, está a criar condições para uma imigração que tem em si as sementes de uma espécie de ressentimento que vem a seguir. Portanto, nesse sentido, ficámos satisfeitos com um pacto para migrações e asilo que o Parlamento Europeu discutiu e aprovou no passado mês de abril, ainda não fez um mês, em que, num conjunto de diplomas, são 8 ou 10, trata dos vários aspectos que devem ser considerados quando se olha para esta problemática. A distinção clara entre um migrante e um refugiado, a distinção clara entre um migrante por motivos económicos e um migrante por outros motivos, a distinção entre os países que estão na linha da frente da recepção dessas pessoas e aqueles que são de trânsito dessas pessoas e aqueles que são destino final dessas pessoas, e com princípios que nos parecem particularmente bem delineados, que é de serem humanos e justos com quem é elegível, firme com quem não é elegível e totalmente intransigente com quem se aproveita do desespero e da necessidade destas pessoas, nomeadamente as redes de tráfico. E, portanto, com estes princípios e com esta estrutura dos diplomas que foram aprovados, eu acho que estamos num bom caminho para ter um sistema de imigração que beneficie as economias europeias, que precisam de pessoas para continuar a crescer, e beneficie, lá está, a busca do sonho por parte das pessoas que procuram o espaço europeu. O Rui Rocha já referiu que, e passo a citar, o papel da Europa é o papel da liberdade. Mas há quem, fora da Europa e dentro da Europa, se queira apropriar da democracia para perverter as suas regras e fazer políticas absolutamente iliberais. Considera que se têm restringido liberdades e que medidas e ideias apresenta a iniciativa liberal nesta temática? Duas coisas muito... Sim, primeiro estou de acordo com as premissas várias da tua pergunta e duas coisas muito simples que se podem e devem fazer. Primeiro, defender muito mais vocalmente e determinadamente essas liberdades. Nunca ter vergonha de dizer que o espaço europeu é um espaço de liberdade e que determinados comportamentos não são tolerados. Para não haver dúvidas. É a cultura, é isso que faz a cultura europeia forte, é defensores dos seus valores que não tenham medo nem vergonha de proclamar isto. A segunda coisa é que os infratores desses princípios, os que não aceitem esses valores, ou nunca adiram à União Europeia, que isso faz parte dos critérios de Copenhague, um deles, como sabes, mas os que já cá estão, estamos a falar da Hungria, ou estivemos a falar até há poucos meses da Polónia, que também tinham problemas similares, os que já cá estão sofram consequências quando ostensivamente resolvem não respeitar direitos de minorias, não respeitar a liberdade de imprensa e outras malfeitorias desse tipo. E, portanto, aplicar os chamados condicionalismos às decisões europeias em matérias de fundos e de direitos dos Estados-membros que façam doer na carne os infratores que levem levianamente esses valores que são os valores base da União Europeia. A minha última pergunta para si é: porquê votar a Iniciativa Liberal dia 9 de junho? Olha, eu acho que quem for votar, se ainda não percebeu, tem pelo menos tem duas grandes escolhas para fazer. Tem, primeiro, a escolha do tipo de sociedade em que gosta de viver. Uma sociedade mais fechada, mais isolada sobre si própria, mais virada para o passado, e há partidos nestas eleições que são desse tipo, são os partidos
Dizia-se tantos eurocéticos, eu gosto de lhe chamar mais eurocínicos, e depois há os que defendem uma sociedade aberta, integrada num grande espaço como o europeu e virada para o futuro. Essa é uma primeira escolha, não me parece muito difícil. Nós estamos no grupo dos que defende uma sociedade aberta, somos europeístas assumidamente. Mas depois de tomar essa decisão tem uma segunda, quase tão importante, que é, então, mas se gostamos da Europa como está hoje, algo fragmentada, envelhecida, estagnada economicamente, ou precisamos de reconstruir e refundar a Europa para que ela se torne efetivamente aquele espaço de liberdade, paz e prosperidade, que seja mais dinâmica, que volte a crescer e que deixe de ter esta incapacidade de tratar os temas que hoje estivemos aqui a falar na nossa conversa. E mais uma vez, a Iniciativa Liberal está neste último grupo. Defende uma União Europeia bastante mais unida, bastante mais integrada, bastante mais dinâmica. E bastante mais inovadora também, porque, lá está, há bocado falávamos dos imigrantes que nós precisamos, até porque nós estamos particularmente envelhecidos, portanto precisamos ter uma sociedade mais jovem e mais inovadora. Nós estamos neste último grupo e sabemos que para chegar a esta nova Europa precisamos de fazer reformas. Portanto, estou-te a responder de uma forma longa e fundamentada. A pergunta que devia ser simples: vota na Iniciativa Liberal porque somos os melhores. Mas isto é porque não somos eurocínicos, somos claramente europeístas e não queremos a Europa tal como ela está hoje, queremos uma Europa mais dinâmica e mais inovadora, e isto é preciso fazer reformas. É preciso ter coragem. E os partidos que são europeístas e que querem mudar alguma coisa na Europa, eu digo-te, não revejo em nenhum dos partidos, nem em nenhum dos candidatos, a coragem e a capacidade de mudar coisas e de agitar coisas que eu acho que a Iniciativa Liberal e eu próprio já dei provas. Portanto, querem abanar alguma coisa, querem alguém que na Europa defenda aquilo que vos fez apaixonar pela Europa, este espaço de liberdade e de riqueza e de segurança, querem revitalizar isso, estão precisando de alguém que agite aquele Parlamento Europeu. Que não tenha vergonha ou pudor de estar sozinho e defender alguma coisa que os outros 720 ao princípio não percebam. Porque mudar agendas e influenciar agendas tem sido a história da Iniciativa Liberal, tem sido a minha história em particular. Portanto, querem alguém que não vos envergonhe e que faça esta mudança de agenda para mudar a Europa. Eu acho que só podem votar na Iniciativa Liberal. Bem, muito obrigado. Terminamos assim mais um episódio de Politiquices Europeias. Obrigado, João. Obrigado, Francisco. Foi um gosto. E quanto tempo foi isto? 32.